Chegou o grande dia que eu ia começar o sermão com alguma história do Harry Potter. E a coisa boa é que pelo menos assisti todos os filmes e li o livro 1, que já é uma grande evolução na minha vida, na minha jornada como um péssimo leitor. Mas é muito interessante em Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a gente assistiu essa semana e eu assisti de novo hoje para não perder nenhum detalhe que poderia ser muito importante, de fazer um link interessante, é que quando você assiste ou você lê, no caso eu, dá licença, Harry, porque é um dos únicos filme que eu li, então eu tenho que me gabar disso. Mas toda a glória ao Senhor. É muito interessante, porque Harry Potter e a Pedra Filosofal, dentro da narrativa desse livro, desse filme, você tem um objeto muito curioso, que quase no filme não é enfatizado, que é o espelho. E aí, essa é a versão de tradução livre minha, que, para mim, se chama Eris. Eita, a Tuane falou um monte de vezes e eu sempre esqueço na hora de falar aqui, né? Numa versão, eu ouvi Ogezed, parece o nome de personagem da Bíblia. Ogezed. E a versão em inglês? Erised. Alguma coisa assim. Mas isso aqui é bobagem. A maneira como eu estou falando é bobagem. Porque eu não sei se você sabia, Lucas, ou qualquer um que está aqui, que é uma brincadeira da palavra desejo ao contrário. Sabia disso? Alguém sabia disso? Ou desire, que a gente fala em inglês também, ao contrário. A Tuane que descobriu, porque a Tuane que é inteligente do relacionamento, né? Sempre relembrando isso. Eu falo essas coisas parecendo que sou eu, mas é ela que sempre dá o toque. Isso é maravilhoso. Mas o que é importante para a gente é que é como se existisse uma descrição nesse espelhão que tem. Que ele diz assim, eu não mostro o seu rosto, mas o desejo do seu coração. E o que é muito legal dessa imagem, né, desse espelho, é que quando alguém olha para ele não vê apenas o seu reflexo, ele não vê apenas quem realmente ele é, mas ele reflete aquilo que o coração deseja. Então, por exemplo, quando o Harry ele se encontra com esse espelho, ele olha e vê o pai e a mãe. Aliás, dá muita vontade de chorar quando você vê essa cena assim, porque o menino é um drama a todos os filmes, né? Ele sempre estraga as coisas de felicidade. Mas nesse momento dá muita tristeza, porque ele tem esse anseio, além dele ser maltratado, né, pelo tio e tal. Ele olha assim o pai e a mãe e ele quer morar ali. Ele quer habitar, tanto que parece que existe essa tensão de que ele quer morar, mas já eu mostro por quê. Quando o Rony depois vai lá e dá uma olhada no espelho, ele fala, meu Deus, eu estou olhando para esse espelho e eu estou me vendo assim como um capitão do time de quadribol, eu estou me vendo segurando a taça, como alguém que se realizou, porque esse era o desejo do coração, como o do Harry Potter era, na verdade, ter os seus pais ali. Até no filme é perguntado, será que isso é tipo algo profético, numa linguagem bíblica para nós de igreja? Eu falo, não, acho que não, porque assim, meus pais morreram, então isso não vai acontecer. Mas aí, de repente, Dumbledore começa a caminhar assim naquela cena, e ele diz assim, Harry, você está aqui mais uma vez, mano, você vai morar aqui. E ele diz assim, tome cuidado, porque esse espelho, ele não nos dá o conhecimento ou a verdade. Aliás, nas palavras dele, muitos definharam na frente dele e até enlouqueceram. Porque as pessoas podem se perder naquele espelho, vivendo apenas do que desejam e não do que é real. Poderia estar na Bíblia isso aqui. As pessoas podem se perder naquele espelho, vivendo apenas do que desejam e não do que é real. E a verdade é uma só. Muitos de nós nos deparamos com esse espelho. E a gente acaba perdendo a vida, vivendo essa fantasia, esse filtro que nos esconde atrás de algo que a gente gostaria, do desejo do nosso coração, e acaba perdendo a vida real, ou a realidade da onde nós estamos. O Rony ali, um simples estudante, já se via como alguém de muito sucesso, o Harry olhando sozinho como seus pais.
Por isso que há essa tensão de você sempre viver a vida na frente do espelho, porque ele te dá o que você quer. O problema disso é que a gente começa, às vezes, a viver na frente desse espelho mais por aquilo que a gente deseja do que a gente de fato é. E esse lance, ele nunca sei, a gente nunca sabe se as pessoas pensaram isso de uma maneira tão profunda ou se foi só uma loucura da graça de Deus usando autores. Mas isso é muito real no nosso meio. De você viver uma vida a partir de uma idealização e não de uma realidade. E aí que entra Neemias 9 para a gente, porque Neemias 9 é o Senhor vindo e quebrando esse espelho da idealização. É o Senhor vindo e dizendo, não tem nada de fantasia. Agora é o momento da realidade nua e crua. O Senhor despedaça diante do povo esse espelho de quem eles são. E agora não existe filtro, não tem distração, não tem distorção, não tem defesa. Eles se veem como eles são. E aí que é muito interessante, porque quando você olha para o texto, o título, embora o título da nossa Bíblia ele não seja inspirado, porque ele é algo que os copistas foram colocando ao longo dos anos, né? Por exemplo, a confissão do pecado, é o título que a gente tem aqui. Mas é muito interessante, porque dentro dessa perspectiva que a gente vai abordar, eles olham para o presente, mas eles gastam muito tempo olhando para o passado, para a história deles, e eles voltam para o presente. E no meio de toda essa construção da narrativa, é como se eles estivessem olhando a vida sobre o olhar da luz de Deus. Porque eu não sei se eu já contei isso, eu já usei essa ilustração, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, eu nunca vi algo assim tão maravilhoso, para entender como funciona a nossa relação com Deus. Mas pense assim, é que agora a gente está vivendo um tempo estranho aqui em Curitiba, mas geralmente é muito interessante quando a gente começa as nossas celebrações às 6 horas da tarde e você tem um sol entrando pelas frestas de algumas partes da janela. E essas frestas de luz do sol, elas entram e elas invadem uma parte muito específica da nossa igreja. E quando a gente vai vivendo isso em casa, é muito interessante, porque se você fala assim, vamos passar uma vassoura e passar um pano aqui nesse lugar. E nesse momento, do jeito que a gente está aqui, a gente pega e a gente passa a vassoura, depois a gente passa o pano, a gente limpa tudo e a gente olha e diz maravilhoso. Tá, não é para você reparar agora, tá? É só uma ilustração. Não que esteja sujo, mas você entendeu. Você olha assim e fala assim, cara, tá zerado, maravilhoso, o negócio está lindo, só usufruir. Mas deixa bater uma luz do sol ali para você ver. Que você começa a ver as imperfeições. Aonde não foi varrido, aonde o rodo com o pano não chegou. Então, quanto mais luz é dado, mais uma luz diferente, mais imperfeições você vai vendo. E essa é uma baita de uma ilustração para mostrar dessa nossa relação com Deus. A gente, às vezes, passa uma vassoura na nossa vida e diz, tá bom. Aí, se você está um pouco mais animado, você fala, não, vou passar um pano também. Vou comprar o produto mais caro ali no Condor ou no Carrefour aqui atrás, para deixar bem bonitão a minha vida. E aí você passa esse pano, e você fala assim, maravilhoso. Mas aí vem o Senhor e começa a pegar um foco de luz e dá em você assim, você começa a olhar para a tua alma e ver várias partes que passou batido. Que você nem percebeu que estava lá, ou algumas que você achou que chegou e não chegou. O capítulo 9 é esse Deus trazendo uma luz assim, dizendo, não tem nada de fantasia aqui, vamos ver a verdade nua e crua, quem você é. E é nesse lugar extremamente interessante que a gente habita e entra hoje, que é esse lugar onde não há ilusão. Mas há só essa realidade, você se encontra com a verdade de quem você é. E ao mesmo tempo em que você se encontra com essa verdade que nos assusta, porque quem é você? Quem você está construindo e sendo nesse momento? É que nem essa semana, eu fazendo pós lá na PUC, porque tem uma baita de um desconto quem trabalha para o Grupo Marista, tinha uma matéria lá sobre, não vou lembrar o nome, então está sendo bom para caramba, né? Mas era assim, o mapeamento da sua vida profissional. Eu entrei em crise.
Falei, meu Deus, eu não espero nada de mim. Eu não sei onde eu quero chegar. Você entra nesse lugar e você fala assim, cara, eu acho que eu estou sendo um péssimo profissional. E detalhe importante, eu tenho quase 40 anos, talvez eu não possa viver assim por muito tempo. Porque daqui a pouco as coisas sobem, se o combustível for para R$9 aí, meu Jesus, vem de bicicleta com a Elisa e com a Tuane para a igreja. Mas é esse lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo e com a nossa realidade de hoje e a gente se assusta. E ao mesmo tempo, na nossa vida com Deus, quando você se encontra com essa realidade, existe um Deus que caminha do teu lado de uma maneira muito misericordiosa. Porque não é porque você é tão terrivelmente pecador, miserável, que o Senhor olha e diz, poxa, agora não dá. Mas é um lugar onde até mesmo no teu pior momento de vida, a graça continua triunfando sobre a sua miséria. Então esse é um bom texto. Porque o que acontece aqui está ligado com o que aconteceu semana passada e que vai estar ligado com a semana que vem. No capítulo 8, Neemias, ou Esdras, de maneira mais específica, abre a lei diante do povo. Terminaram os muros, e aí então vamos fazer um cultão aqui, um cultão animado, um negócio maravilhoso e tal. O livro é aberto da lei, e aí eles abrem a lei, começam a explicar, o povo entende e o povo começa a chorar. E é nesse choro que o povo começa a olhar e dizer assim, meu Deus, a palavra do Senhor diz algo e a gente está caminhando contrário a isso. A palavra do Senhor diz sobre ser santo e a gente caminha numa contracultura da santidade de Deus. Então é nesse momento que eles começam a sentir aquela experiência que a gente perdeu e vai ter que começar a buscar a partir de Neemias 9, chamada contrição. Que é você sentir o peso do teu pecado, de uma maneira que você sinta o peso do teu pecado. Porque a gente não sente mais o peso, a gente até ora aqui. Eu faço sempre questão de começar o culto dizendo, Senhor, nós somos pecadores. Mas se a gente fosse experimentar isso de maneira profunda, a gente estaria em lágrimas, dizendo, Senhor, eu nem devia estar aqui. Porque o Senhor sabe como é que eu fui o dia de hoje. Tudo errado. E é nesse sentido que a gente começa a dar nome no nosso tema que se chama avivamento, ou como eu disse no pequeno grupo de quarta-feira, uma experiência mais profunda com Deus através do Espírito Santo visitando a igreja. E aí você pode chamar de avivamento, eu vou chamar de um movimento mais profundo, porque eu não sei o que é muito bem avivamento, ou quando eu considero avivamento, ou quando eu considero uma visita do Espírito. Mas está tudo bem, vamos com calma. Mas o Martin Lloyd Jones, ele tem um livro muito clássico, que eu me lembro de ter lido no seminário, chamado Os Puritanos, que eu já tive uma época que eu tinha hiperfoco em puritanos. E aí, quando ele começa a descrever esse movimento dos puritanos ali, ele diz assim, que o avivamento não é a igreja decidindo fazer alguma coisa e então fazendo. Mas é algo que divinamente é feito à igreja. É algo que Deus faz à igreja. Não é algo que a gente constrói. É algo que o próprio Deus vem e derrama sobre a igreja. E o que é muito interessante é que se você for pensar nessa ideia de quebrantamento, de contrição, de uma tristeza pelo pecado, isso é altamente divino. Porque é essa luz invadindo o nosso ser e mostrando de fato quem nós somos. Então é quando eles olham para a lei, olha só onde a gente vai chegar. Quando eles abrem o livro e eles leem, eles dizem, meu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Deus, eu tenho dezenas, o meu coração é uma fábrica de ídolos. Eu tiro um e logo ele já constrói outro. Então eles choram, eles se derramam, eles se contritem diante do Senhor, dizendo, Pai, tenha misericórdia do meu ser. E o que é muito interessante nessa ideia do Lloyd Jones é que se você consegue explicar o que está acontecendo na igreja sem um ato soberano de Deus, então isso não é avivamento. Se você consegue produzir, isso não é avivamento. Porque nessa leitura dele, ele diz, aquilo que é saudável, que diminui o homem e exalta o Senhor, isso é um avivamento. E isso não é produzido. Não pelo menos de uma maneira tão profunda
quando nós olhamos para esse texto e você vai ver esse texto tendo essa experiência disso. Então, esse é um texto onde é Deus visitando o povo por meio da sua palavra. E aí, para mim, lendo essa semana, eu pelo menos percebi 3 movimentos dessa visita do Espírito Santo no meio do seu povo. E é lógico, primeiro eu quero dizer uma coisa muito importante. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja em Atos 2, ele é derramado e ficado. Sempre gosto dessa ideia de quando Paulo escreve aos Efésios dizendo assim, se enchem do Espírito Santo, a ideia de uma tomada. A coisa já está correndo, mas você tem que se conectar. Se você não se conecta, aquilo que precisa de energia não vive. É a mesma ideia. Quando o Espírito Santo ele já vem e fica. Ele não é igual ao Antigo Testamento, que ele vem e o Espírito Santo saiu. Não. É que a gente, às vezes, vai se esvaziando e a gente pensa que automaticamente não tem que se conectar. E tem que se conectar. Rodrigo, como se conecta? Continua lendo Efésios. Paulo vai dizer, você se conecta quando você tem esse tempo de comunhão, quando você canta hinos, canta os louvores, quando você tem esse tempo de oração. Tudo isso daqui é um conectar-se e um encher-se do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, por exemplo, meu Deus, tinha uma música que eu ia dar de exemplo, mas eu esqueci. É uma música esquisita. Ela é bonita, mas ela é esquisita, porque ela diz algo do tipo... Não vou lembrar. Eu sabia que eu tinha que ter dormido à tarde, mas está tudo bem. Mas, assim, essa ideia de visitação que eu estou usando aqui com vocês, não é nessa ideia de Espírito Santo que vem e vai, mas é nesse sentido de maior inundação. Tá? Isso é muito importante. Nós não acreditamos como essa dinâmica do Antigo Testamento. O Espírito Santo vem, mas às vezes quando a gente o busca de uma maneira mais frenética, e aí o Senhor olha e diz, opa, vamos junto, ou Ele vem primeiro para a gente entrar, isso é o que eu quero chamar de uma visitação um pouquinho maior do que a normalidade do Espírito. Não sei se é confuso, mas esse é um bom caminho para a gente entrar. E segundo, de uma maneira alguma eu quero dizer o que é avivamento ou não. Eu só vou mostrar 3 pontos que para mim são fundamentais sobre o que é avivamento ou o que seria esse movimento mais profundo do Espírito Santo na sua igreja, tá bom? Então, assim, são só 3. Mas que para mim são 3 bases que vão mostrar muitas coisas que depois podem ser jogadas dentro dessa sacola do que a gente chama de avivamento, tá bom? Vocês estão aí? Tá, maravilhoso. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam comigo aqui é que o primeiro movimento de uma visita do Espírito Santo é que ele traz uma convicção profunda de quem é Deus. E eu achei maravilhoso como o Doug terminou a oração dele. Porque ele diz, Senhor, nos mostre quem o Senhor é, nos mostre quem nós somos e o que o Senhor quer fazer através de nós. É exatamente os 3 pontos que eu vou trabalhar aqui. Então a primeira coisa é quem é o nosso Deus? Ou esse movimento do Espírito Santo vindo e impactando o nosso ser, o primeiro resultado é Deus é grande. A majestade de Deus, a profundidade de Deus. E isso vai gerar uma adoração profunda em nós. Então, olha só o texto. No dia 24 do primeiro mês. Muito bem. Dia 24. O capítulo 8, verso 1 diz, quando chegou o 7º mês... E os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como um homem para adorar. Verso 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o Esdras, sacerdote, trouxe a lei diante do povo. Então, só tentando entrar em alguns lugares. Vejam só. No primeiro dia do mês, o Esdras lê. Todo mundo fica maravilhado, chorando, se sentindo derrotado, dizendo, Senhor, nos perdoe. Agora o nosso texto começa dizendo que no dia 24 do mês, partimos de um pressuposto que é o mesmo mês. E partimos de um pressuposto que passou-se 23 dias. Isso daqui é muito importante para uma sociedade descartável como a nossa, que não consegue reter coisas profundas e experiências reais. Passaram-se 23 dias e o coração do povo ainda estava pegando fogo. Isso aqui já é maravilhoso.
Porque já mostra para a gente algo muito importante sobre essa visita profunda do Espírito Santo, que quando ela vem, ela marca. Ela não é um evento específico X que aconteceu ali, que na hora que você entra no carro, liga a chave e vai para casa, sumiu, parece que você não viveu nada. Muito pelo contrário. Veja que esse sopro do Espírito Santo, ele é sempre algo profundo. Profundo porque entra na alma, não entra só no campo do conhecimento. Ele habita em você, mas mais do que habitar, ele também gasta um tempo em você. Porque são 23 dias que o povo ainda está vivenciando essa realidade. E vivenciando para um propósito, que é o Senhor falando, o povo ouvindo, isso se mantendo para o povo se sentir humilhado diante do Senhor. Isso é muito importante para nós. Numa sociedade que quer fazer tudo rápido, que quer construir algo tudo rápido, experiências rápidas, no mínimo, no pouco. Esse é um texto que faz a gente desacelerar e falar assim, olha só, era duradouro a experiência desse povo, era algo profundo. Mas o caminho que eu quero aqui não é isso. Eu queria que você percebesse a exposição genuína da palavra. Cria algumas coisas dentro de nós que às vezes amadurecem com o tempo. Porque veja só, eles ouviram, eles choraram, e aí a liderança falou, não é tempo de chorar, vamos se alegrar, tudo bem? E depois de 23 dias, eles estão agora contritos diante do Senhor. É muito importante a gente às vezes entender isso, principalmente por aqueles que a gente ora, por aqueles que a gente zela. Porque a gente gostaria tanto que as pessoas assim, já demonstrassem frutos da fé instantânea, assim, amanhã. Ai, já queria tanto que a Elisa chegasse amanhã em casa dizendo, olha, pai, eu vi o ensino, né, da escola dominical, eu quero Jesus na minha vida, eu sou pecador. Seria tão maravilhoso, né? Com 4 anos de idade falar isso, até falar, não, peraí, deixa eu filmar para colocar no TikTok. Mas assim, repete o que você falou, você já quebrou todo o negócio. Mas veja só, é muito interessante essa ideia de que, às vezes, é um processo. E esse processo, ele leva um tempo. Mas eu acredito fielmente que o nosso papel não é ficar pensando em 23 dias, em processo. O nosso papel é perceber que os encontros que a gente tem com esse livro foram fundamentais para restaurar a vida desse povo. Então, eu acho muito importante dizer isso aqui para você, porque a gente às vezes se esquece do que esse momento significa para nós. Mas é um convite para a gente nunca menosprezar quando o livro do Senhor é aberto diante de você. Porque esse livro, ele tem o poder de restaurar coisas que às vezes estão mortas na tua vida. E isso é muito importante. E nós somos o povo do livro. Se a gente pudesse fazer coisas um pouco mais empolgantes, seria interessante. E às vezes o Senhor usa algumas coisas com base no livro, mas de uma maneira ordinária, no sentido bom como a gente usa. O fato de abrirmos a Bíblia, de lermos, e de ter alguém ensinando e buscando sempre ser fiel ao livro, nunca deve ser um motivo de menosprezo. Porque é a partir desse lugar que o Senhor restaura muitas coisas que às vezes você olha e diz, eu não sei para onde ir. E esse livro é um instrumento do Espírito Santo para ministrar no teu coração coisas que você talvez perdeu ao longo do tempo. Não é à toa que quando Paulo escreve a Timóteo, fazendo um contraste com o mundo caótico e diabólico de que ele vivia, ele diz, não, mas permaneça no que você conhece. Aliás, Timóteo, permaneça na palavra, porque a palavra do Senhor, ela te conduz por uma verdade, ela testa os teus caminhos, as tuas decisões, ela restaura coisas que você está vivendo, e ela te conduz para uma plenitude de vida. Não é à toa que Paulo usa essa imagem para falar sobre como funciona a palavra, porque a gente está aqui. Aí a gente vai sair dizendo assim, meu Deus do céu, eu podia sempre sentir mais mal quando eu me encontro com a palavra. Então ela te conduziu por uma contrição. E aí ela vai começar a restaurar no teu coração esse sentimento de quão falho
e ruim você é. Então ela começa a restaurar essa coisa que a gente perde como igreja e ela te conduz para uma plenitude de vida contrita. Mas não é isso ainda que eu quero falar, porque veja só, os israelitas, eles se reúnem, eles jejuam, eles vestem pano de saco, eles colocam terra sobre a cabeça. O texto vai dizer também no 2, que os que eram de uma descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se de seus lugares, confessaram os pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. De pé na plataforma estavam os levitas aí com todos esses nomes e tal, e de repente eles levantam e dizem: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Perceba uma coisa: o tanto de verbo e de ação que tem nesse lugar. Eles se reúnem, jejuam, vestem, colocam na cabeça, se separam, levantam, confessam, reconhecem, ficam onde estavam, leem, 3 horas ouvindo, 3 horas orando, confessando, adorando. Esse povo está vivo. Esse povo está vivo diante da palavra de Deus. Eles não estão parados, eles não estão assim, ai que legal, achei bacana, mas essa palavra está habitando dentro deles. Eles estão vivenciando essas verdades de uma maneira profunda e experimental. Não é algo que enriquece o intelecto dizendo, caramba, conheço mais um capítulo. É algo que traz uma verdade vergonhosa dizendo, nós precisamos correr atrás do prejuízo. E veja como não é superficial. Primeiro, eles estão em comunhão, se reuniram. Segundo, o corpo material, físico deles está envolvido. Eles jejuam, se afastam de tudo num ato de dizer, Senhor, a gente só quer o Senhor. Eles têm vestes de humilhação, terra sobre a cabeça. A identidade deles também, embora isso aqui seja algo muito polêmico, é reconsiderada. O que quis dizer sobre se separar dos estrangeiros? Lembre-se que aqui não é no sentido de você ter gente ruim e gente boa. O problema das outras nações, ali quando você entra com o Israel, é que as outras nações, quando elas entravam, elas sempre carregavam os seus ídolos. Então o problema aqui é esse, dentro desse contexto. Eles se separaram, agora não me pergunte se foi de mulher, de homem. O que interessa aqui foi, eles se separaram porque os ídolos que vinham nessas alianças os afastava do Senhor. Então vamos nos separar. Mas eles também têm um tempo dedicado. 3 horas lendo. E 3 horas confessando o pecado. Gente, agora eu vou ser muito sincero com vocês. Como um bom ex-presbiteriano, é maravilhoso ler isso aqui. Porque na liturgia mais reformada, ou como queira chamar, tem um momento que se chama confissão de pecados. Cara, isso é um exercício, sempre foi um exercício muito frustrante para mim. Porque eu não sei se você já fez isso, você quer se sentir mal, é você fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos separar um tempo agora, de 10 minutos, onde você só vai confessar os seus pecados a Deus. Gente, eu tenho certeza que se a gente compartilhasse num tempo de roda, de encontro aqui, de um trocar ideia com o outro, todo mundo ia falar assim, não, eu sei que eu sou pecador, eu me sinto o pior do mundo. Mas a gente tem dificuldade de confessar isso diante de Deus. Eu tenho certeza não, porque ter certeza é muito grande, mas que a nossa oração de confissão de pecados, ela talvez não passaria de 3 minutos. Porque a gente geralmente só vai pedir perdão pelos pecados que a gente tem de estimação, que a gente vai criando ali e vai cultivando. E tem um monte de pecado que a gente nem passa batido. E a gente não tem essa vergonha na cara de não conseguir fazer uma oração grande de confissão de pecado. Gente, eles ficaram 3 horas pedindo perdão para Deus. Eu acho que no meu casamento eu conseguiria fazer isso, Catuane, pedir 3 horas perdão. Mas para o Senhor, você fala assim, mas da onde tem tanta coisa ruim? Mas tem. É que a luz não está entrando, a gente fecha e constrói um muro para essa luz não entrar, e a gente não vê o quão ruim nós somos.
Então é muito maravilhoso, porque é 3 horas lendo e é 3 horas só pedindo perdão. E mais do que isso, veja que essa visita do Espírito Santo, ela não é algo apenas contemplativo, emocional, mas ela é encarnada no povo, ela é consciente e ela é perseverante. Eles estão vivendo essa presença, porque aonde o Senhor está, a gente diz, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E aí você vê então que o arrependimento, essa contrição, não é rápida, não é leve, não é descartável, é profunda. Mas o foco ainda não está aqui. Porque o que eu quero mostrar para vocês é que por mais que o texto gaste muito tempo falando do que eles estavam fazendo, o foco não é no que eles estavam fazendo. O foco está no Senhor Deus. Por 4 vezes você vai ver os levitas dizendo o quê? Louvem ao seu Deus. Ao seu Deus. Se está repetindo é porque ele quer apontar para uma coisa. Leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus. Confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus. Em voz alta clamavam ao Senhor, o seu Deus. Porque o foco aqui não é, ai Deus, a gente é pecador mesmo. O foco aqui é a presença do Senhor se tornou tão irradiante que a gente só consegue dizer, Senhor, nos perdoe. E para mim esse é o principal foco do que é um arrependimento genuíno, ou do que é uma visita do Espírito Santo, ou o que a gente chama de avivamento. Quando o Senhor entra, a primeira coisa que a gente diz é a gente tem que sair. Porque, Senhor, nós não somos dignos. E todos os avivamentos da história aconteciam dessa forma. O Senhor visitava uma igreja, um povo, e eles, a primeira coisa, Senhor, pelo amor de Deus, nos perdoe, porque nós não somos dignos de estar diante do Senhor. Por isso que é estranho quando qualquer reação é diferente disso. Quando o Senhor chega e a gente diz, ô papai, está tudo bem, tá? A gente não tem problema algum com isso. Mas eu gosto muito de pensar nesse Deus que se revela e ao mesmo tempo em que Ele constrange, Ele nos puxa, mas Ele nos puxa em amor, mas num amor que nos constrange. Um teólogo aí, chamado João Calvino, diz assim, o homem nunca adorará a Deus sinceramente, nem será despertado a temê-lo e obedecê-lo, a menos que primeiro seja humilhado pelo conhecimento da sua majestade. Deixa eu repetir o que o papai Calvino para alguns falou. O homem nunca adorará a Deus sinceramente, nem será despertado a temê-lo e obedecê-lo, a menos que primeiro seja humilhado pelo conhecimento da sua majestade. Deus, o Senhor é majestoso, mas misericórdia da gente. Então perceba que a adoração, ela começa antes de qualquer menção de pecado. Eles estão adorando, eles estão contritos, eles estão perturbados, porque dizem, Senhor, a gente é tudo mal, a gente só está fazendo coisa errada. Mas ao mesmo tempo eles estão dizendo, mas é o Senhor que recebe toda a glória. Uma coisa muito importante. Outra dica que eu dou para vocês. Eu não sei se eu chamo de dica ou uma orientação pastoral. Veja como começa a oração do Pai Nosso. Não começa dizendo, Senhor, nos perdoe. Começa com Pai Nosso. Porque esse é um bom ponto. Quando ele vai falar de Senhor, nos perdoe os nossos pecados, está relacionado com o Pai Nosso. Porque quando a gente peca e se sente humilhado pelo nosso pecado, isso não é um erro moral. Isso é uma quebra de relacionamento. O nosso pecado, ele não é apenas um desvio moral, dizendo, poxa, você errou do que eu queria que você acertasse. Deus dizendo, você está quebrando esse nosso relacionamento. Por isso que começa com adoração. Por isso que o Neemias ele coloca para a gente registrando, dizendo, veja só, o povo começa com o Senhor. Porque se você não começa com a profundidade de quem Deus é, você não consegue ir para o outro ponto. De quão terrível você é. E aí agora o negócio vai dar ruim para o nosso lado. Já está dando, né? Você tem um resumão aqui, do verso 6 até quase o final. Isso aqui é um resumão do Antigo Testamento. E o que é muito legal aqui,
é que você não é um resumo assim, meramente histórico. É como se talvez fosse um resumo teológico. Porque você tem uma pintura de uma oração dizendo assim, Deus, como o Senhor foi maravilhoso em cada uma dessas etapas. E ao outro lado Senhor, o quão terrível a gente foi respondendo cada uma das coisas que o Senhor fez de uma maneira tão boa. É mais ou menos o que o Santo Agostinho diz, algo mais ou menos assim. Senhor, qualquer coisa boa que há em mim foi o Senhor que fez, e qualquer coisa ruim sou eu mesmo. É maravilhoso. Senhor, qualquer coisa boa foi o Senhor, o que é ruim é meu, porque é isso que a gente faz. Então, eu vou passar batidão para a gente chegar ali no final, tá? Para não te assustar. Fala, meu Deus, vai durar assim, vai ter 3 horas disso. Não vai ser, fique tranquilo. Olha só, a primeira coisa, ele vai voltar lá para a criação, verso 6. Só tu és o Senhor. Cara, já começou maravilhoso. Não começou dizendo, então não. Senhor, é o Senhor que está no foco. Só tu és o Senhor, não sou eu. Porque o pecado faz com que a gente seja o foco. E a gente seja o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que neles existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Eu não vou comentar, porque assim, senão vai ficar muito longo. Esse então apresenta o Deus criador nesse ato da criação. Mas no verso 7 é o Deus redentor. Que ele vai falar sobre Abraão. Tu és o Senhor. Mesma coisa. O Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa porque é justo. Veja, ele está construindo. Começa com criação. Tá, vamos de uma maneira um pouco mais grosseira. É como se ele fosse de Gênesis 1 até Gênesis 11. Não vou lembrar lá quando começa a história de Abraão, mas 12 já é Abraão. Então ele diz, é o Deus da criação, mas é o Deus redentor. Mas também ele já vai e pula para o Egito, do Êxodo 1. Verso 9. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que os atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Mas aí ele vai então para o sustento no deserto agora, verso 13. Tu desceste ao monte Sinai para trazer a lei, para se relacionar com o povo. Dos céus lhe falaste. Deste-lhe ordenanças justas e leis verdadeiras e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome deu pão do céu, da sede tirou água da rocha. Nos mandou entrar para tomar a terra. E aí ele já começa o comentário dele no verso 16. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és o Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. E ele volta, de dia a nuvem guiava, à noite era uma coluna de fogo,
deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná, os alimentavas, a água. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados há 40 anos. É bastante tempo para isso aqui, hein? O negócio estava bom demais. Agora ele vai entrar, o Deus que conquista na entrada, verso 22. Deste-lhes reinos e nações, a terra repartistes, conquistou ali um monte de coisa, ele vai falar, os filhos ficaram numerosos. Verso 24, os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos. Verso 25, conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, maravilhoso tudo. Mas o verso 26, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Fizeram tudo de errado. E aí então entra o Deus justo. Verso 27. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiam. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, na tua grande compaixão desse libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonaste às mãos de teus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, o Senhor ia lá e tinha compaixão deles. Mas eles se tornaram arrogantes e desobedientes aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos fosse paciente com eles, mediante o teu espírito os advertiste por meio de teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste. Até porque ele está escrevendo isso, dessa dinâmica, dizendo, nós somos filhos deles. E aí a gente entra no que a gente acha muito oportuno. Perceba que ele vai e ele conta a história, mas de alguma maneira ele está mostrando que não são pecados isolados. Ele não está dizendo, o pessoal fez X, e aí então aqui o pessoal fez outra coisa X. Você consegue perceber, ele está montando um padrão de vida. Ele está dizendo, é isso que nós somos. Eu acho isso muito oportuno para a gente como igreja. Porque geralmente a gente diz, poxa, eu errei nisso. Eu fiz isso. E é diferente você olhar o teu pecado como um erro nisso, ou você olhar o teu coração e dizer, o meu coração é inclinado a isso. Aqui está o lugar onde eu sempre sou derrubado. Porque várias expressões como cervis, endureceram-se a cerviz, não quiseram ouvir, lançaram a lei do Senhor para trás, desconsideraram, mataram os profetas. Isso aqui é tão fantástico, porque dentro desse movimento do Espírito de trazer essa realidade de quem somos, é um momento onde a gente para de justificar. A gente para de se comparar, a gente para de amenizar e a gente chama o pecado pelo nome. Porque a gente diz de uma maneira muito simbólica, Senhor, perdoe os nossos pecados. Mas pecado tem nome. E o nome do pecado tem que ser confessado diante de Deus. Você não precisa confessar na frente de todo mundo, tá? Mas assim, pelo menos ali no teu particular, Senhor, o Senhor sabe que é isso. Eu sou avarento, Senhor. Eu tenho uma vontade de comprar coisa toda hora, Deus. Eu nunca vi alguém pedir perdão por isso, aliás, né? Só Deus. Igreja, vamos orar por mim, estou devendo todo. Mas o carrinho da Shopee está cheio, mas tá bom, está tudo bem. Mas pecado tem nome. E ele está dando nome, dizendo, no deserto, nosso ídolo era o controle, porque a gente queria controlar. Na terra que o Senhor nos deu, a gente queria autonomia. Nós rejeitamos os profetas porque a gente era autossuficiente.
Então, a todo momento que ele vai recontando a história dos seus antepassados, ele vai dizendo: Senhor, é admirável, porque o Senhor sempre é fiel e a gente sempre é infiel. E é aí que a gente começa a entender o que é o Evangelho, a profundidade do nosso olhar diante desse padrão de vida. Nós não somos apenas fracos, o nosso coração é desordenado, inclinados para o mal. Se a gente tem a facilidade de fazer o mal, a gente vai fazer. A diferença, às vezes, entre fazer umas bobagens grandes e não, é que a gente não tem a oportunidade. Se a gente tiver a oportunidade de fazer umas coisas assim horrorosas que a gente vê aí fora, a gente faz. Então veja que o problema não é falta de informação, é resistência a Deus, não é ignorância, é rejeição. E ele diz: e a gente é assim. Isso aqui é maravilhosamente dramático. É assim: o Senhor faz algo bom, a gente confia. O tempo passa, a gente esquece. Aí o Senhor começa a apertar a brecha, e aí a gente se rebela. E aí Deus disciplina, e a gente clama: Deus, tenha misericórdia. E o Senhor vai lá e diz: tá bom, então vou ter misericórdia. E o ciclo recomeça. Confiança, a gente se esquece, a gente se rebela, Deus aperta o cinto, a gente clama, e assim a gente vai levando a nossa vida. Porque o nosso problema não é circunstancial, o nosso problema é uma amnésia espiritual que derruba o nosso ser. O problema nosso não é o que a gente enfrenta, é que a gente se esquece de quem Deus é. E é por isso que o Senhor vai mandando um monte de enxurrada de coisas circunstanciais pela vida. Porque Ele sabe que se a gente tiver que ficar no palácio, a gente vai olhar Batseba. Então é por isso que a todo momento Ele vai mandando a gente para o deserto. Porque no deserto a gente escreve salmo. E no palácio a gente fica olhando para Batseba, dizendo: eu vou querer aquilo ali para mim. Então esse é esse lugar, porque assim, a gente vai esquecendo, e aí a gente vai vivendo na frente desse espelho que vai nos fantasiando uma realidade que não existe, e a gente vai assumindo isso, e aí o Senhor vem e quebra o nosso espelho e diz: não, essa oração é horrível, mas pelo menos é uma oração real. Essa oração é terrível, mas eles não romantizam o passado. Eles não espiritualizam o sofrimento. Eles não fingem que são fiéis. É uma história horrível, mas é uma história real. E o que é maravilhoso é que Deus está encontrando esse povo nessa história dramática. E isso é o Evangelho. Você não tem que se performar de uma maneira positiva para Deus chegar para você e dizer: opa, agora que você deu a oportunidade, vamos. Deus encontra você no mais obscuro que você está vivendo. Mas o grande problema é que a gente não chega nesse lugar de sentir-se mal, tão profundamente mal, a ponto de dizer: Senhor, tenha misericórdia real da minha vida. E eu vou dizer para você uma opinião pessoal de algo que eu estava percebendo aqui. Para mim, o que acontece aqui é que eles não têm pressa. O povo está parado. É curioso, porque quando a gente vai olhando o nosso tempo ali, que está tudo bem, e você vai lendo esse texto e você fala assim: meu Deus, deixa eu ir rápido, senão assim, não que a gente vai ser sem noção, né? De ficar 3 horas aqui. Não que eles eram sem noção, tá? Tá tudo bem. Mas assim, veja só, eles não estão tentando resolver. Eles estão tentando se encontrar diante de Deus. Por isso que o corpo participa com o jejum, com as vestes. O tempo é desacelerado, é 6 horas nesse lugar. A dor não é evitada. Porque eu acho que uma espiritualidade saudável, ela começa quando a gente para de fugir de nós mesmos. E o problema é que a gente só consegue parar de fugir de nós mesmos quando a gente desacelera e se encontra com o nosso reflexo real. E é aqui que está o grande problema. Porque a pressa é o grande inimigo da vida espiritual do nosso tempo. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser breve. Não dá para a gente gastar um tempo que a gente não tem tempo, refletindo sobre como nós estamos.
Porque a grande verdade é que, de alguma maneira, talvez a gente é chamado a reagir, mas não a habitar o lugar onde a gente está sendo convidado a estar. A gente reage, meu Deus do céu, é verdade, esse texto é sobre mim. Mas a gente não habita esse lugar. Por isso que quando a gente sai com o nosso carro, a gente esquece de uma maneira profunda e não dura simbolicamente os 23 dias que estava isso incomodando eles. Porque a gente só aprendeu a reagir, a gente reage nas redes sociais. A nossa celebração é só uma reação, não é uma habitação. Não é algo profundo, não é algo que a gente se sente integrado a essa realidade. É algo que a gente só diz, ok, legal. Caramba, sabe que a gente pede cachorro quente antes de dormir? Tá tudo bem pedir o cachorro quente, mas a gente não sente isso. E olha só o verso 32, indo para o final. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança, porque só o Senhor é fiel nesse relacionamento, e misericordioso. Não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. E aqui ele começa a dizer desse contexto. Ele está dizendo o que ele vai dizer aqui, que eu não vou ler. Ele vai dizer assim, Senhor, nós somos frutos de todo esse erro. Toda essa bobagem que fizeram no passado, nós somos frutos. E nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos nessa terra como servos. Porque ainda há um outro poder que domina sobre nós. Então nós não somos livres. Mas ele também diz, e nós estamos desfrutando de uma terra que o Senhor nos deu, mas que está sob domínio estrangeiro. E isso é fantástico. Porque não é porque às vezes o Senhor diz, não, está perdoado e vamos seguir, que você não vai sofrer as consequências de algo. E isso é muito curioso, porque quando você olha o capítulo 9, esse nosso capítulo, verso 17, quando ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe quem somos, mas o Senhor é misericordioso e tal. Sabe o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo o seguinte, a minha esperança, ou a esperança do povo, não está na mudança do nosso caráter, mas no caráter de Deus. Porque Deus, nós somos isso. Nós somos essa verdade imunda. E isso é fantástico. Porque quando eu digo que o segundo movimento para mim do Espírito, de uma visita do Espírito, é esse olhar sobre nós mesmos, se torna fantástico porque quando Deus ele nos ama, ele não nos ama pelo ideal, pelo reflexo da idealização. Deus, ele nos ama por quem somos. Imundos do jeito que somos. Ele nos ama dentro da nossa história real. E isso é a boa nova do Evangelho. Não é um Deus que nos diz, melhore um pouco para eu te amar. É um Deus que nos ama mesmo sendo pecadores. Ou como Paulo diria, mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, sem condição zero de pelo menos levantar um dedo para pedir a misericórdia de Deus. Morto não tem vontade. Morto não tem senso de nos perdoe, nos ajude. Morto é morto. Então Paulo diz, nós estávamos nessa condição. Então quando eu digo que o segundo movimento é esse movimento de uma contrição profunda e real, é interessante você pensar que você não precisa só de perdão nessa noite. Você precisa de um Deus que habite dentro de você e faça com que você faça menos bobagem possível. E a boa notícia é que esse é o nome do Emanuel, o Deus conosco. Uma intervenção contínua da graça de Deus. Não é só que, Senhor, perdoa o nosso pecado. Não. Na hora de ligar o carro e ir para casa, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixe fazer bobagem nenhuma. Mas a terceira e última coisa muito rápida é que para mim não é só esse movimento de ver quem Deus é, não é só de reconhecer quem eu sou, mas é uma percepção de missão que a gente está inserido. Porque olha só como o texto termina, o verso 38. Em vista disso tudo, ou seja, quase como nada tivesse acontecido, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado, foram até no cartório, de tão inanimado que eles ficaram, assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O que eles estão vivendo? Senhor, o Senhor sabe quem somos, mas assim, que sensação de recomeço boa, Deus. Então a gente vai ter a ousadia de fazer uma aliança que lá no capítulo 10, verso 29, vai ter o clímax, mas segura para a semana que vem. Mas o que eles estão fazendo aqui é, Senhor, nós queremos recomeçar.
Nós queremos andar na tua lei. Nós queremos seguir o teu caminho. Nós estamos entendendo que assim, o relacionamento ele acontece pela graça. E há quem diga que o Antigo Testamento não tem graça, é lei. A gente está percebendo que o Senhor nos ama apesar de nós. E essa contrição, então, ela gera esse compromisso, e isso é muito importante. Porque um arrependimento genuíno, ele não termina com choro, ele termina com aliança. Não adianta nada a gente chorar, se derramar, se jogar no chão, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se a gente não terminar, Senhor, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso viver uma novidade de vida. Por isso, então, que essa mudança prática não acontece aqui para conquistar Deus, mas é uma resposta à graça de Deus. Você não diz, não, Senhor, eu vou melhorar, para melhorar. Não, não, Senhor, diante de tanta coisa, eu preciso muito que o Senhor me abençoe e caminhamos juntos nessa nova forma de viver. E o que é interessante, quando ele usa essa ideia de acordo, de escrito, de assinado, eles estão dizendo que isso não seja um evento, que isso seja um ritmo de vida. Que vivamos um ritmo de vida contritos, arrependidos, reconhecendo quem somos. Mas até mesmo esse arrependimento, essa contrição, ela ainda assim é frágil, porque eu não quero que você saia dizendo aqui será impecável. Não, você vai continuar sendo ruim. Um outro puritano chamado Joe Owen, ele tem uma frase que ele diz assim, não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, e não há arrependimento tão sincero que não precise do sangue de Cristo. Você só vai, porque o sangue de Cristo tem para todo mundo. E não é à toa que Apocalipse 21, versos 3 e 4 diz que quando Deus está habitando entre o seu povo, aí então já não há mais morte, luto ou dor. Não é só morte física, é essa morte espiritual que nós carregamos até o último dia. Numa perspectiva bem diferente do que eu uso lá no hospital, de que às vezes o sofrimento é o motivo de Deus enxugar as nossas lágrimas na vida eterna, talvez o enxugar das lágrimas nosso, de Deus, na vida eterna, seja de vergonha, de dizer, Senhor, eu estou chegando aqui envergonhado, mas obrigado pela tua graça, obrigado porque essas lágrimas são lágrimas de alguém que não conseguia viver uma vida que deveria ser vivida, mas Senhor, eu ainda choro, porque eu ainda almejo isso no meu coração. E essa é a grande pergunta, será que nós almejamos vivenciar tudo isso no nosso coração? Será que a gente ainda tem essa experiência ainda pequena de um Espírito Santo se movendo e nos visitando de uma maneira tão profunda, ou raso, mas que nos visite de uma maneira fora do normal, a ponto de nós olharmos para Deus de uma maneira mais profunda, a ponto de nós olharmos para a nossa vida de uma maneira mais sensível e olharmos para a missão que está diante de nós de uma maneira mais intencional. Por isso, Neemias 9 nos mostra que quando a palavra desce da mente para o coração, o espelho da ilusão, da idealização é quebrado. O pecado é nomeado sem máscaras. E Deus é redescoberto como um Deus de misericórdia. E é a partir desse lugar que o foco está no Senhor e não em nós, que nós podemos recomeçar. Então, quando a gente olha para esse texto, para mim, o Evangelho em Neemias 9 é um convite para a gente viver a nossa verdade. E ainda que essa verdade seja muito vergonhosa, ela é muito melhor do que viver na frente do espelho, idealizando algo que nunca vai acontecer. E que só vai te iludir de algo que não vai chegar em lugar algum. Então eu diria assim, eu prefiro viver diante do Senhor do jeito que eu estou, terrivelmente, do que viver fora do Senhor achando que eu estou vivendo de uma maneira tão boa. Ou em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, eu prefiro viver do Senhor batendo no peito e querendo arrancar o meu coração dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, sem conseguir olhar para o alto, do que ser como um religioso dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu jejuei mais do que deveria essa semana, eu doei mais do que eu deveria, então louvado seja o meu nome. Que nós sejamos essas pessoas que carregam esse coração tão contrito, que se pudéssemos, sentiríamos até um ódio mortal de quem somos. Mas é um ódio mortal agraciado e abraçado pelo amor e o cuidado de Deus.